Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba. Follow it, learn what you can along the way. When you find the Colonel, infiltrate his team by whatever means available. And terminate the Colonel's command. Terminate with extreme prejudice. Fala galera, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, o seu podcast do cinema clássico. Hoje a gente vai trazer aqui um filme de guerra, o famosíssimo Apocalipse Now, filme de 1979, que deixou aí o seu cineasta à beira da loucura, porque foi uma produção muito conturbada, que quase tirou aí realmente a sanidade mental de Francis Ford Coppola. Filme estrelado por Martin Sheen, tem participações aí de Robert Duvall, Lawrence Fishburne e, é claro, a aparição final do tão falado Coronel Kurtz na figura do Marlon Brando. Quando a gente faz esse tipo de episódio, que é só de filme, a gente sempre parte do princípio que você já assistiu o filme antes de ouvir o podcast. Então, sim, rolarão spoilers ao longo desse áudio aqui, ok? Vamos deixar aí um recadinho. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse nosso site oficial filmesclassicos.com.br. Lembrando que a gente tem aí um canal do YouTube, procure a gente Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem também uma página no Facebook chamada Podcast Filmes Clássicos, junto com um grupo de mesmo nome. Procure a gente por lá que a gente vai te aceitar e você vai poder interagir com outros cinéfilos como você. Encontre a gente lá pelo iTunes também, marque lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece e, se possível, deixe lá um comentário. Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Bom, galera, então a vez de Apocalipse Now, mais uma vez com a gente aqui o músico William de Andrade. Fala de Blumenau, fala William. Fala Fred, beleza? Tudo bem? Bem-vindo aí de volta ao podcast. Valeu, bicho. Mais um filmaço, acho que é a primeira vez que você faz um filme único com a gente aqui, né? Verdade. Que a gente vai tematizar só um filme. Você é nosso especialista em filmografias. Tô me tornando, Fez o Bergman, fez o Eisenstein. Vai fazer o David Lean. Graças a vocês aí, tô me tornando. Isso aí. Fez o David Lean. Vai fazer, né? Ou fez? Fez o David Lean. Tá certo. Alexandre Cataldo aqui falando de Blumenau também com a gente. Fala, Alexandre. Fala, Fred. Fala, William, mais uma vez. Beleza, bicho? Hoje estamos aí nessa selva do Vietnã, nesse caos psicodélico. Ou das Filipinas, né? Como queira interpretar aí. Mas fato é que vamos para Apocalipse. Conheciam esse nome, não? Sim, eu conheci esse filme como Apocalipse. Como Apocalipse, foi título brasileiro, né? Mas eu acho que hoje não usam muito não, né? Apocalipse Now é como a galera conhece o filme. Não tem jeito. Eu já conheci como Apocalipse Now. Eu conheci como Apocalipse. Eu também. Isso década de 80, né? Tem os cinemins para provar que o nome do filme era Apocalipse. Foi ali naquele ano de 90, 91, quando teve a versão Redux e teve também o documentário da mulher dele, do Coppola, né? Uhum. Que ele foi meio que rebatizado no mercado nacional de Apocalipse Now, não foi? Ou eu estou enganado? Ou foi em outro momento? Cara, eu não sei. Não sei, cara. Acho que foi por ali, né? Porque é anos 80 também que eu lembro como Apocalipse. Eu lembro que anos 80 tinha esse nome. Depois, realmente, quando mudou a chave,
sabe que na cena em que o Capitão Willard chega lá, no que seria lá o santuário do Coronel Kurtz, tá escrito em branco lá um código e Apocalipse Now, né? Não sei se vocês repararam isso. Não, tá escrito o seguinte: Our motto, ou seja, nosso lema é Apocalipse Now, Apocalipse agora. Mas sabe por que ele fez isso, né? Porque a ideia dele era começar o filme, como ele começou de fato, sem crédito nenhum. E no final nem ia ter crédito de ninguém. E aí, por uma questão de direito autoral, ele tinha que encaixar o nome do filme em algum lugar para estar impresso no negativo lá. Então eles arrumaram essa solução. Escreveram lá nosso lema Apocalipse agora, Apocalipse Now. E inclusive com a tipologia, né, que tem o crédito. Depois eles botaram crédito no final, né? Tem essa historinha. Mas, pô, filmaço aí. Eu não sei vocês, mas pra mim é talvez o meu filme preferido de guerra, pensando assim rapidamente, que não é só um filme de guerra, né? Não. Eu acho que ele transcende, né? Eu acho que ele... Eu também acho. Eu acho que essa é a palavra, tá, Alexandre? Acho que ele é um filme transcendental. Existem tantos outros filmes anti-guerra, por assim dizer, né? Feitos, que eu adoro. A Grande Ilusão, do Renoir, puta filmaço. Glória Feita de Sangue, Nascido para Matar, do Kubrick, são outros incríveis. Mas eu acho que Apocalipse Now, ele faz isso, ele transcende, ele vai além, cara. Ele vai muito além do... Porque, embora todos esses filmes que eu citei sejam filmes denunciatórios, são filmes que denunciam o lado mais obscuro da natureza humana, da alma realmente, e até as estruturas de poder, né, sociais que esmagam o ser humano. Eu acho que Apocalipse Now, ele coloca isso de uma maneira que faz tu meio que se sentir envergonhado de ser humano, assim. Ele faz isso. É muito forte, cara. Eu não sei se é meu filme de guerra preferido, eu acho que não sei dizer isso, mas assim, sobre a guerra do Vietnã especificamente, que eu acho que é uma guerra que tem um recorte próprio dentro desse universo do filme de guerra, né? Por toda essa coisa caótica e que eu acho que todas as guerras têm, né? Mas a do Vietnã ficou marcada por ser uma guerra em que vamos dizer, um exército regular, né, americano se meteu num beco sem saída e como se estivesse lutando uma guerra de séculos antes com guerrilhas aí no meio da selva, muito mais preparadas para aquilo ali, para aquele ambiente. Então, botar garotos ali de 18 anos no inferno, né? Foi o que aconteceu durante uma década e que foi talvez a primeira vez em que houve, por parte dos próprios americanos, assim, uma crítica pesada do que estava acontecendo, né? Porque até então ainda se tinha aquela visão do exército americano seu Salvador, valoroso, né? Salvador, ainda o heroísmo, né? O heroísmo, o próprio heroísmo, assim. Que veio da Segunda Guerra e é inegável, né? A importância dos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra, principalmente. E aí naquele momento vai para uma guerra e começa uma situação assim de um beco sem saída mesmo, né? E mistura uma geração de hippies e pessoas que estão a fim de ver a vida de outra forma, né? É bem a época dos movimentos de 68 pelo mundo, né? Era uma guerra que tinha que ser interrompida mesmo, né? Tinha que ser... E eu acho que esse filme, então, ele sobre essa guerra, ele tem muito... Eu acho que para mim é o mais interessante e principalmente que ele foi... ousadíssimo, né? Ele foi ousadíssimo por querer filmar isso ainda com um conflito mal resolvido, né? O recém-resolvido. Eu acho que acabou em 75 ou 76, né? O filme começou por aí, né? Que foi quando, então, tanto é que, por exemplo, tanto é que todo filme de guerra feito por Hollywood e tal tem que ter algum tipo de aprovação do exército, né? Do governo americano e do exército também, e esse filme foi negativado lá na época era até o tal do Donald Rumsfeld, que era o cara responsável lá e que depois foi secretário de Estado, e ele negou qualquer tipo de ajuda, cooperação do exército para fazer esse filme, e aí que gerou a necessidade dele para buscar apoio lá do ditador, né, o Ferdinando Marcos das Filipinas, para conseguir helicópteros. Eu acho
como filme de guerra, desses aí que vocês citaram e tal, eu acho que é o que melhor captura o que é estar nessa guerra especificamente, né? Você falou do Glória Feita Sim. de Sangue e tal. Ah, legal, mas eu não saio com a sensação de que eu formei uma imagem da Segunda Guerra como Sim. eu saio, por exemplo, do Apocalipse Now. É verdade, você tem razão. Né? Sim. Assim, Ele te coloca dentro da selva. confusão que deve ter sido aquela guerra, né? Todas aquelas coisas acontecendo, e como o Coppola fala nos extras e trilha de comentário e tudo, né? Que isso é importante dizer também, né? Muitas das coisas que aconteceram no filme são inspiradas em relatos reais, não exatamente como aconteceram na guerra, mas, por exemplo, eles sabiam que tinha gente lá que ia se divertir, ia surfar, né? Quando tinha oportunidade. O uso de drogas direto, né? Pesado. Droga pesada, liberada, direto. Inclusive os atores no filme também muitas. abusam um pouco de drogas, né? Aquele Sam Bottoms que faz lá o surfista. Cara, o próprio Martin Sheen, né? Ele tava totalmente alcoolizado. na cena que acabou sendo Sim. o que acabou sendo ali a cena de abertura do filme, que ele tá no hotel em Saigon, ele tava completamente alcoolizado e Totalmente. aquela Fora de si, né, cara? aquela coisa dele quebrar o espelho, aquilo não tava na programação e ele saiu de controle mesmo, né? Não tava no roteiro, acabou cortando a mão ali, né? O Coppola ficou assim se coçando pra falar um cut, um corta, né? E vai o médico ver, Mas deixou rolar. Deixou rolar e ele pediu, né? Parece que o Martin Sheen pediu ali, falando, não, eu quero fazer assim, vamos continuar. E... Pô, eu acho que o que resume talvez bem essa saga de fazer esse filme é interessante. O próprio Coppola, ele resume, né? Quando ele fala, isso aqui não é um filme, né, sobre o Vietnã, isso aqui é o Vietnã. É o Vietnã. Porque aquela... Ele fala isso em Cannes, né, quando leva o filme. Aquela loucura da guerra do Vietnã, de certa forma, ela contaminou essa produção desse filme, que virou por si uma loucura também. Cara, eu acho interessante que nesse ínterim, eu acho que ele funciona em dois níveis mesmo. Funciona como um retrato, realmente, como uma recriação daquela guerra, mas também existe um viés ali social meio que subentendido, assim. Tipo, alguns críticos dizem que ele é ele, como é que eu vou dizer? Ele é o apogeu da nova Hollywood, né? Alguns críticos dizem isso. E é um filme que só poderia ter sido feito pela nova Hollywood, que é um movimento que começa, que é o pessoal que já vem de Woodstock, do assassinato do Kennedy, caso Watergate. É uma geração desiludida, né, com a ideologia do seu país e tudo mais. Eu acho que nesse ínter ele funciona em dois níveis. Além de ser um retrato, existe também esse viés social, que eu acho que é a cara, é a força motriz daquilo ali, assim. Isso é muito interessante, cara. Eu acho o filme uma espécie de road movie, né? Ah, sim. Não sei se vocês consideram. No caso é um boat movie, né? É uma odisseia, né? Ele tem paralelos ali com a Odisseia de Homero, aquela coisa do cara que vai com um determinado objetivo e vai se envolvendo em um monte de situações, de obstáculos no caminho. E ao longo da jornada é uma jornada de conhecimento interior, né? De conhecimento, de mudança de personagem, né? É uma jornada espiritual mesmo, né? Ele acaba fazendo uma jornada espiritual. Porque se você for analisar assim com muito detalhe, você pode até se justificar dizendo o seguinte: pô, a maioria das cenas ali não contribuem para o objetivo principal dele, que é chegar... Complexo do Kurtz lá. Na missão, né? Na missão dele dentro do filme, que é chegar no final lá, encontrar o Kurtz e terminate the Colonel's Command. Com Extreme Prejudice. Né? Com Extreme Prejudice, lá, terminate with Extreme Prejudice. Porque aí você fala, ele encontra lá aquele barco, tem aquela situação lá do cachorro, ele encontra o Kilgore lá, que é o personagem do Robert Duvall, ok, que é o cara que vai meio que liberar o caminho para ele seguir com o barco. Sim. Tem a ver com a missão.
Mas é uma situação ali que ele se envolve que não necessariamente tem a ver com essa missão dele, mas é claro que tem tudo a ver com a viagem Não, do e tem a ver personagem. e tem a ver, eu acho, principalmente, além dessa viagem, parece que ele inicia o filme, bem ou mal, ele está num hotel, num quarto de hotel, numa cidade. Depois ele vai lá receber a missão naquele escritório, naquela casa, né? Vai se descendo degraus assim do nível de civilização a cada passo que vai, a cada momento que aquele barco vai se aprofundando ali na selva, e ele vai descendo mais fundo assim na selvageria, né? Então primeiro ele encontra um grupo ali daquela cavalaria aérea, né, do Coronel Kilgore, né? Aliás, porra, acho que talvez o personagem mais lembrado desse filme, mais até do que o do Martin Sheen, Sim. Com certeza. é o do Robert Duvall, né? E as falas dele, aquela cena clássica, que até postei no grupo lá, né, da cavalgada das Valquírias, né? Charlie don't surf! É icônico isso, né, cara? Essa virou uma coisa icônica. Charlie don't surf! E tem muito daquela coisa assim do soldado tá matando, tá chacinando populações de civis enquanto escutam música, enquanto trocam piadinhas e tudo mais. Ah, muito bem, vai lá receber sua caixa de cerveja porque você matou os caras e tal. Mas você sabe que essa coisa de fazer um ataque e tocar música, isso era algo que os americanos faziam, né? Em algumas operações, quer dizer, para desnortear os inimigos e tal, tocava música alta. Para humilhar, né? É mais uma dessas coisas inspiradas, né? Que eles foram catando e colocando no roteiro, Sei. né? E então, assim, nesse momento ele vai tendo ao longo desses vários passos na jornada dele, ele vai se apercebendo do terror, né? Que está naquilo tudo ali daquela guerra, especificamente, né? Porque aparentemente o que a gente sabia antes dele, que ele não quer falar, não pode falar, porque eram missões secretas, eram coisas pontuais e mais missões mais limpas, vamos dizer, matar um determinado sujeito. Ele já tinha feito alguns servicinhos desse, mas nada desse nível, né? Então ali ele vai no coração da coisa, né? E vendo a loucura que está tomando conta daqueles soldados, porque esses relatos aí eu acho que ficaram bem famosos e realmente mexeram com a população americana e que se posicionou muito contra a participação dos Estados Unidos, justamente por isso, né? Estavam virando loucos, né? Então essa própria coisa do personagem do Kurtz, né? Se de certa forma é baseado num personagem escrito lá no início do século XX, lá pelo Joseph Conrad, né? No Heart of Darkness, no Coração das Trevas. Não tinha nada a ver com a Guerra do Vietnã, originalmente o personagem, mas caía como uma luva, né, no que estava acontecendo ali. Perfeitamente, na verdade. Eu cheguei a ler esse livro aí faz bastante tempo, mas eu acho que ele captura a questão ali do livro do Joseph Conrad, né? Que, como você falou aí, não tem nada a ver com a Guerra do Vietnã. O Kurtz é um contrabandista de marfim, né, que fica numa estação lá, quase no fim do mundo. Se passa no Congo, né? Se passa no Congo, e esse cara ele trabalha na companhia do Kurtz, ele vai ao encontro do Kurtz, e a essência eu acho que é essa que o filme captura, quer dizer, o cara que se embrenhou na mata com os ditos selvagens, e ele mesmo se transforma, né? Quer dizer, a questão do ser humano, né? E essa coisa que você falou da viagem, o Coppola fala, né, que a ideia que ele foi percebendo ao longo do filme, inclusive, né, porque a gente sabe que ele foi desenvolvendo esse roteiro, principalmente o final, né, enquanto ia fazendo o filme, que loucura. Que a viagem do barco é meio que uma viagem no tempo, né? Então, isso. Você chega no final, você está numa sociedade totalmente primitiva, num caos, está num apocalipse now mesmo, né? Isso foi a realidade, né? Uma máquina de guerra, então, moderna para a época, né? Anos 60 e tal. Ter que enfrentar um conflito de uma outra época e não adiantava nada. Algumas coisas ali não adiantavam nada, armamentos que eles tinham, e
sem saber onde é que estava o inimigo e gerava, por outro lado, né, imagina, os soldados sujeitos àquilo, às vezes reagiam com eles próprios pelo medo, né, reagiam matando qualquer um que visse pela frente, inclusive gente que não tinha nada a ver. O que está, por exemplo, naquela cena do barco, né, uma das cenas importantes do filme, né, que o piloto lá do barco, né, que é o personagem do Chief, né, ele insiste para tem que abordar para fazer a função de patrulha, e apesar do Willard, do Martin, dizer que não, deixa isso para lá, porque aquela não é a missão que eles estão ali, né, que ele está ali. Mas eles insistem e acaba virando uma chacina aquilo, né, e até o Willard meio que muda um pouco a maneira que os outros o veem, né. Ele era um cara bem passivo até aquele momento, ele só assistia praticamente tudo que acontecia, e a partir daquele momento ele age, né. Começa a delegar, né? Ele age e ele acaba matando a mulher que ainda está com vida ali depois do tiroteio, dos tiros, né? Porque ele não quer atrasar mais ainda a missão, né? Tendo que levar aquela mulher para um hospital, uma coisa assim. Diz o Coppola que essa cena inicial que a gente discutiu aí no quarto dele, e todo aquele transe ali que ele passa, aquela situação, ele tá bêbado, ele tá com aqueles conflitos dele e tal, servem para ajudar a gente a aceitar depois justamente essa ação dele, né? Porque até ali ele é um cara que você não compra muito como... Ele é um assassino, né? É um cara que nego chama... Os oficiais chamam para ele fazer trabalho sujo, né? Aqui, vem cá, essa missão não existe, tu vai lá e vai matar o cara. E quando ele toma aquela atitude ali, você né, de alguma forma relaciona com essa qualidade complexa dele. Aquilo só não tinha vindo à tona ainda, né? Aqueles outros do barco não conheciam esse lado dele, porque eles não sabem basicamente nada sobre ele. E a gente também não. Eles não sabem nem qual é a missão. O que a gente já percebe desde o início é que ele já passa aquela coisa do cara que é picado por aquela loucura da guerra e não consegue mais viver sem isso. Ele diz que ele chegou a voltar para casa e se separou da mulher, uma coisa assim. Ele lembra até aquele personagem no filme que eu gosto recente ali, o Guerra ao Terror, que o personagem do principal ali, ele volta, ele sai daquilo ali, ele volta para casa e não consegue. Ele tem que voltar para lá, né? Pro meio do olho do furacão. E ele tá nessa, então a gente já sabe que ele é um cara que já tá, assim, já perdeu a batalha da sanidade, né, para aquela loucura. Ele não vai conseguir mais se adaptar a uma vida normal, né? E então, mas você falou de eventos reais, né? Esse evento ali do barco, ele quis linkar com um massacre que ficou famoso e foi um ponto de virada. Eu acho que em 68 foi um tal do massacre de My Lai, que o exército americano dizimou um vilarejo, matou absolutamente todo mundo de civis, sempre aquela coisa de achar que ali tinham Vietcongs escondidos aqui e ali, e no final não tinha. Então isso aí veio à tona, foi divulgado na imprensa nos Estados Unidos e foi meio que um ponto de guinada assim, para a população se posicionar frontalmente contra, causa até uma vergonha, né, para um país, né? E a mudança na maneira de ver o exército americano, não mais aqueles salvadores da pátria da Segunda Guerra. E, porra, como assim uma cambada de assassinos assim, matando crianças, civis, animais e idosos impiedosamente, sem motivo, né? E várias outras coisas são colocadas nesse filme. Não é de se estranhar que o exército americano não quis apoiar esse filme de maneira nenhuma, né? E é um filme que, falando aí um pouco da produção, né, não era para... Não seria do jeito que acabou sendo, né? Porque parece no início o plano era o seguinte: o Coppola ia produzir, né, através da Zoetrope, que ele fundou com o George Lucas, e o George Lucas ia dirigir o filme. O Coppola ia ficar só na função de produção, né? E o John Milius, que é o cara que acabou escrevendo o roteiro, faria o roteiro ali pro George Lucas. E a intenção do George Lucas era fazer esse filme em 16mm, né, que é um formato que não é padrão, né, dos Estados Unidos, ainda mais naquela época que
estavam aumentando o padrão, né? O padrão era 35mm, mas eles estavam fazendo filme, né, cada vez maiores, e 70mm, competir com a televisão. E foi o Coppola que decidiu, né, não, depois que o George Lucas saiu do projeto, porque a coisa parece que atrasou, porque ninguém queria investir nesse projeto, né? Imagina, pô, a guerra do Vietnã, com essa controvérsia toda que estava com o povo americano, né? E era meio recente ainda, né? Era bem recente, recente, é. foi o primeiro grande filme sobre Vietnã, o Apocalipse Now. Pois é. Então ninguém queria botar grana ali. O George Lucas acabou saindo para fazer o Guerra nas Estrelas, o Coppola entrou para dirigir. E a ideia inicial era filmar no Vietnã mesmo. No Vietnã. Mas ser um filme menor, né? Assim, não com esse orçamento gigante. Aí foi o Coppola que falou, não, pô, eu vou então fazer um filme de guerra, estilo americano mesmo, essa coisa gigantesca. E dessa forma, quem sabe, né? Que sempre a gente sabe que sempre foi um sonho do Coppola, né, produzir filmes pequenos, né? Ele queria ganhar dinheiro para poder produzir aqueles filminhos que hoje ele faz, né? Esse era o objetivo Sim. dele, né? Então ele queria fazer um grande splash aí com esse filme, né, para poder se aposentar de Hollywood, vamos dizer assim, né? Aí conseguiu filmar nas Filipinas, né? Ele mudou cair para nas lá, né? graças lá do Ferdinando Marcos. Isso, não só porque, como você já comentou, lá ele tinha acesso a helicópteros americanos, porque o Marcos havia comprado os helicópteros dos Estados Unidos, e fez um acordo lá, que é algo assim, né? Vamos combinar. O cara é um ditador filha da puta lá. Aí você vai dirigir um filme, você vai lá, leva dinheiro, paga o cara, né? De certa forma você está contribuindo com o regime do cara, mas enfim. Com certeza. Aí... Mas assim, só deixar claro que essa produção acabou sendo uma produção, dá para dizer, independente, né? Feita pela produtora deles, o Trope, né? Então não foi apoiado por grandes estúdios, muito menos pelo governo americano, né? Foi uma negociação direta da Zoetrope, do Coppola com ele, o Coppola, Ferdinando, né? Dando dinheiro ali pro Ferdinando. Por Marcos, não que fosse diferente, né? Não que fosse diferente se fosse o governo americano. Não dependendo do interesse envolvido. Mas é interessante, né? O cara fazer um filme anti-guerra e, bom... E interessante que nas Filipinas, naquele momento em que começou a ser produzido esse filme, que foi 76, apesar do filme ter sido lançado somente 3 anos depois, mais de 3 anos depois, naquele momento estava tendo também movimentos revolucionários, separatistas e tal. Então o Ferdinando Marcos, eventualmente pegava de volta os helicópteros no meio da filmagem. Ele emprestou os helicópteros, mas toda hora precisava requisitar os helicópteros. Eu vou precisar de 5. Entendeu? Sem um aviso muito prévio, em cima da hora lá, estava programado naquele dia fazer uma determinada filmagem. Daí tem uma cena engraçada, né? Que ele tá lá no meio e daqui a pouco ele tá falando no rádio com alguém, naquele documentário Heart of Darkness, ele está falando, pô, mas acabaram de levar aqui 3 helicópteros, nossos helicópteros, eu acho isso engraçado. Levaram 3 dos nossos helicópteros. Pô, helicóptero do Marcos, pô, não é teu. Tem uma cena que aparece até meio que negociando assim. Tá, mas precisa ser 3 mesmo? Tipo, né? Fala uma coisa assim. Inclusive em uma das cenas dizem que estava rolando um ataque desses revolucionários próximo ali. Então houve até um temor de os helicópteros que estavam na filmagem serem atingidos. Imagina os caras trabalhando um filme assim, cara. Disse que tinha sempre um representante do exército, né, junto com as filmagens, justamente para impedir esse tipo de coisa, né? E ficar de olho nos helicópteros, né? A cena acho que mais famosa, talvez, do filme foi aquela que você postou, inclusive, no grupo, né? Que envolve esses helicópteros, aquela fenomenal ali, aquele ataque sensacional. Com a cavalgada das Valquírias, né? Você sabe que esse filme, você falando em tempo, ele levou 3 anos. Desses 3 anos, 9 meses
eles levaram mixando a trilha de ruídos do filme. 9 meses para mixar a trilha de ruídos, não é montar o filme, não. Mixar a trilha de ruídos. E aí eles falavam que tinha mais de 1 milhão de pés de filme, e só essa cena dos helicópteros tinha mais material filmado do que muito filme normal. Imagina, né, cara? De Hollywood, né? Não, e o detalhe é que nada ali de pessoas dentro do helicóptero foi filmado na terra, né? Fake lá com os helicópteros embaixo e eles filmando como se estivesse voando. Não, foi tudo no ar mesmo, né? No ar ali, né? Tudo no Inclusive ar o Coppola mesmo, né? entrava no helicóptero, né? Junto e... Essa parte do som nessa batalha aí nossa, é de quebrar tudo mesmo, né, cara? Eu assisti em Blu-ray aqui, ligado no som aqui, pelo amor, velho, aquilo te arrebata, assim, Não, é uma coisa incrível, velho. Fenomenal. Nossa. E você sabe que foi esse filme que acabou sendo tipo uma espécie de um avô para o que a gente tem hoje, né? Que é esse som surround 5.1 aí, né? Esse som de home theaters aí que a gente tem. Meio quadrifônico. Qualquer DVD tem. Que você tem lá, né, 5 caixas, 3 na frente. Isso. Né, a fim de criar direita, uma esquerda. A fim de criar uma ambiência, né? Tem essa coisa. Isso, né? Você tem 5, né? 3 na frente, 2 atrás, as caixas traseiras, e tem um ponto 1 que é o subwoofer lá, a coisa mais grave. Isso. Então eles criaram todo uma nova tecnologia ali, né? Para poder. Eles modificaram a tecnologia de som existente na época, né? E para criar algo que depois se transformou nesse 5.1, né? Inclusive o Coppola dizia aí que a intenção dele no início e tal era pegar o filme pronto e colocar em um único cinema. Olha só que doideira. Ia ter um único cinema nos Estados Unidos que ia passar esse filme cerca de 10 anos. E seria tipo uma atração turística. Você quer assistir o Apocalipse Now? Tu vai para essa região, para essa cidade nos Estados Unidos, está passando filme lá e tu assiste, e seria uma experiência única. Agora, Fred, você falou da Gênese, né? Que o Coppola imaginou fazer esse filme, o John Milius escreveu, e os estúdios aí recusaram também inicialmente, até por estar ainda durante o conflito, né? Porque essa ideia original, esse primeiro roteiro, isso aí foi escrito ali por 1971, né? Isso foi engavetado porque os estúdios recusaram, e nesse meio tempo o Coppola fez 2 filminhos ali, um tal de Poderoso Chefão 1 e Poderoso Chefão 2. Já ouvi falar. E só em 75 isso, aqui, né? daí ele reviveu esse plano, abriu a gaveta. Opa, o que é esse roteiro aqui? Deixa eu lembrar. Aí retomou a ideia, mas essa ideia originalmente ela existia já antes do Poderoso Chefão, parte 1 e 2, né? Ou seja, ainda durante o Vietnã. Então era mais ousada ainda a ideia, e claro, não conseguiu fazer esse filme antes. Então só em 75 é que aí deu tratos à bola para 76 começar a filmagem. Se alguém achava que o Poderoso Chefão era uma sorte de principiante, né? O Apocalipse Now veio pra botar o cara no mapa definitivamente como um dos maiores realizadores, né, do século, assim. Pô, sensacional. Agora é interessante que inicialmente o Harvey Keitel, né, foi Pois é, cara. Foi pra Chegou lá, até fazer filmou, fazer uma cena. Tem imagem do Harvey Keitel dentro do filme, né? Que a gente não percebe, que aquelas cenas logo no início que tem ali do barco e tal, que você vê o Willard de longe e tal, aquilo ali ele aproveitou porque já tinha feito com o Harvey Keitel, né? E ele aproveitou também porque nesse período aí o Martin Sheen teve um ataque cardíaco sério, né? Foi bem sério. Ficou ele quase que a porra toda foi pro buraco, né? Ele chegou, na verdade, a usar um dublê também, né? Pra fazer alguns planos de costas ali do Martin Sheen. Meio rápidos, assim. Meio rápidos, e só fazia close com ele, né? Num esquema mais tranquilo, assim, só pra filmar close dele e tal. E ele até tentou abafar isso aí, né? Porque se soubessem o sindicato, tirar né? o cara de lá, mandar tirar o cara do filme, né?
Nesse documentário tem essa ligação que ele chega e fala pra alguém, né? Fala, porra, mas não sei quem foi caguetar que o Martin Sheen teve um ataque cardíaco, eles vão fechar a produção. Não sei o que. Não, ele só tem 37 anos, ele é saudável. Pô, o cara Ele é fumava saudável. pra caralho, bebia pra caralho. Cara, ele você próprio imagina diz, o caos, velho. Não, dá pra fazer uma lista de problemas desse filme, né? Total, Meu eu Deus, fiz, cara. né? Por exemplo, o Marlon... A gente nem chegou a falar sobre desastres naturais. Teve A gente nem chegou a tufão, falar né? isso aí. Teve tufão, né? Parece que aquela Nossa, cena cara. do... Tem essa história também, esse tufão foi meio a favor dele, né? Parece um tufão encomendado, né? Ele usou aí depois. Não, As consequências. as consequências, porque parece que aquela cena das coelhinhas, né? Que é aquele momento que eles chegam e tem o helicóptero descendo, não sei o que, com as coelhinhas, eles vão ver o show das coelhinhas, ele queria... parece que eles chegaram a montar um cenário, aquele desenhista de produção que também fez o Poderoso Chefão, aquele Dean Tavares, fez um set que era não à margem do rio ali, né? Ele ficaria para dentro da terra e eles filmariam aquilo de dia, né? Aí o Coppola, no meio da produção, se deu conta que, porra, a gente escreveu essa cena errada. O set tinha que ser à beira do rio e a gente tem que fazer essa cena à noite. É isso que vai funcionar e tal. Pô, mas o set já tá pronto, cara. Vai jogar no lixo o set aqui, tu investiu uma grana para fazer esse set. E aí, nesse tempo aí, entre filmar outras coisas e filmar essa cena, teve esse lance do tufão que levou o set, destruiu a porra do set. Aí eles, pô, ótimo. Vamos então agora fazer certo, vamos fazer de novo o set. Mas ele chegou a filmar ali também uma cena que tá na versão Redux apenas e não tá na versão de cinema, em que eles encontram novamente aí essas coelhinhas ali. E transam num helicóptero. Isso. E ali essa cena foi bem pós-tufão. Dava para ver que era um acampamento devastado. Coqueiro caído. Tudo empoçado, água empoçada. Dá para ver que ali tinha acabado de acontecer o tufão. E aquilo ficou Eles utilizaram aquilo, da versão né? do cinema, né? E acabou tendo uma pausa ali de meses, eu acho que 2 meses, para o pessoal voltou para os Estados Unidos e tudo. Então foi dado umas férias ali gerais para reconstruir, né? O set e tudo mais. Depois desse tufão. Entre outras coisas, né? Citando outras coisas, o Marlon Brando, não começou nem a falar do Marlon Brando, né? O Marlon Brando, quando o Coppola ficou nessa indecisão de como terminar o filme, né? Como é que eu faço? Não acho, porque a ideia inicial parece que era que o filme terminaria com uma grande batalha, né? O exército que o Kurtz tinha treinado ali, aquele exército de nativos, ele entraria em conflito com Vietcongs e terminaria numa grande batalha, né? E o Coppola não estava certo que esse era o jeito de terminar o filme, né? Então o que ele pensou? Bom, eu contratei o Marlon Brando, acho que ele pagou 3 milhões de dólares para o Marlon Brando por 3 semanas e chegou a adiantar $1 milhão pro Marlon Brando. E só que chegou em contato com o agente do Marlon Brando e falou, cara, eu preciso adiar a entrada do Marlon Brando aqui, não vai dar para ele filmar agora quando tá programado, eu quero filmar com ele sei lá quanto tempo depois. E o Marlon Brando não queria. O Marlon Brando chegou a ameaçar, tipo, tá bom, então fica $1 milhão que você me adiantou aqui, eu não vou filmar, simples assim. Loucura, né, cara? Aí, porra, teve esse problema, teve o outro com um ataque cardíaco, teve o tufão. E, cara... Não, sem contar que quando finalmente o Sr. Brando apareceu, já sabia que ele estava um pouquinho pesadinho, mas ele estava, não é que ele apareceu 40 quilos a mais, pois uma coisa assim. Ele estava gordaço. Ele estava gigante, tanto é que você vê que as cenas dele é sempre do peito para cima, não aparece a barriga dele em momento nenhum. Na penumbra, só tem uma vez que ele aparece em pé que não é ele. Eles botaram um dublê, um cara que... um assistente de alguma coisa aí da equipe, que era um cara alto e tinha meio que o porte dele, só que um pouco mais magro, né? Que é bem na cena final ali, quando eles estão descendo o boi ali, né? Na escada ali. Isso. Ele aparece em silhueta ali, aquilo que a gente vê não é o Marlon Brando. Até porque o Marlon Brando não tem aquela estatura, ele não é tão alto, né? E você vê que ele tá bem mais gordo. Ele tava, estranhão ali. Mas tem uma... É claro, né? Eu acho que provavelmente
quem tá mentindo é o Marlon Brando, não sei. Mas assim, existem duas versões que divergem, né? Do fato dele ter sido filmado na penumbra, a hora que o vilão aparece ali. A versão que o Coppola conta é essa daí que a gente tá, né, falando, que ele realmente tava gordo e aí tava envergonhado do corpo e teve que arrumar esses artifícios e tal. E, naquele documentário, que é o Listen to Me Marlon, até, pra quem tá escutando aí, é um documentário que eu indico, recomendo, recomendação máxima, assim, acho sensacional. Então repete o nome aí. O nome é Listen to Me Marlon. E no Brasil, acho que é A Verdade sobre Marlon Brando, quem quiser procurar Isso. E aí, é um documentário muito interessante, e além de fazer um paralelo da carreira profissional do cara, faz esse paralelo com a vida pessoal do cara, né? Então é incrível, cara. E lá ele fala que ele leu o roteiro e chegou lá querendo atuar e disse que o certo seria mitificar ainda mais a figura do Coronel Kurtz, então ele deveria ser filmado nas sombras. E que depois, quando saiu o filme, e aí o Coppola dava entrevistas para as revistas, ele dizia que era porque o cara tava gordo, e ele falou que existia um embate de ego tão grande entre eles durante o set. E tem até um livro que narra isso muito bem, que é o Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, do Peter Biskin, que é interessantíssimo. E lá ele também conta essa história, assim, que o Coppola meio que usou isso, assim, pra meio que humilhar ele depois do lançamento do filme. Não sei se é verdade, qual dos duas é verdade, mas... né? A história do Coppola, só pra complementar, pra ter as duas versões, era o seguinte, que ele chegou gordo pra caramba, né? E assim, o Coppola falou, tá, tudo bem, você chegou assim, então já que eu tô num esquema, né? Porque o Coppola tinha isso também, já que eu vou fazer o filme do jeito que a coisa acontecer, né? Se eu precisar mudar aqui um personagem, uma cena, não sei o que, eu mudo de acordo com como a banda estiver tocando. Então vamos fazer o seguinte, Marlon Brando. O teu personagem vai ser um cara acabadão, a primeira cena que você vai aparecer vai ter 3 nativas no teu colo, você tá bebendo, tá gordão jogado numa cadeira, não sei o que. Aí o Marlon Brando, não, isso não vai funcionar. Aí segundo o Coppola, isso aí era a vaidade do Marlon Brando, que não queria ser, né, apresentado, exposto dessa forma. Aí ele voltou pro Marlon Brando e falou assim, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais próximo do livro. O Coronel Kurtz, como está no livro. Aí o Marlon Brando, não, eu também não acho que o personagem do livro vai dar certo aqui, a gente tem que pensar em outra coisa, não sei o quê. E aí ficou nessa do Marlon Brando, tipo, atrasar, eu acho que as filmagens dele, Marlon Brando, tipo uma semana. Uma semana. E aí o Coppola diz o seguinte, comecei a perceber que daqui a pouco ia faltar uma semana para ele concluir as filmagens com o Marlon Brando. E esse cara ia pedir uma extensão e mais não sei quantos milhões de dólares para fazer. Então, não, vamos chegar na solução. Aí, segundo o Coppola, o Vittorio Storaro, né, que é o, excepcional fotógrafo desse filme. Tá louco. Que chega e que dá essa solução. Não, vamos fazer assim, a gente não mostra muito ele, a gente faz a coisa mais na penumbra, tem tudo a ver com essa situação do filme, não sei o quê. Joga uma luz aqui no rosto dele, ele trabalha com isso e tal. E aí o Coppola, o Marlon Brando teria aceitado fazer assim, e num dado momento lá o Marlon Brando aparece com a cabeça raspada. Isso. E o Coppola fala pra ele, legal, você tá parecendo o Kurtz do livro. Se você topou a ideia de fazer o Kurtz do livro, aí o Marlon Brando fala, cara, deixa eu te contar um segredo, eu menti pra você. Eu nunca li o roteiro. Eu nunca li o livro, eu li ontem. E aí achei interessante e vamos fazer dessa forma e tal. Mas é a história do Coppola, né? Aquela coisa. Não sabe o que é verdade. E eu acho muito interessante a relação do Marlon Brando também com esse personagem, aquela altura da vida dele, porque ele era um cara... O personagem do Kurtz é um cara que vivia numa bolha, né? Que era um militar brilhante, que era o cara que seguia as regras e tudo mais. E na guerra, quando ele entra em contato com aquele horror, é um cara que tem essa epifânia, né? Essa coisa de explorar o lado obscuro da alma. E naquele momento, o Marlon Brando, por ter sido um astro, por estar, né? Sei lá, a viabilização de todos os sonhos dele serem realidade, era um cara que tava dentro da bolha, né? E tava se questionando muito isso. Então ele faz justamente um personagem que saiu da bolha e que tá realmente encarando
o lado obscuro do ser humano, assim. E veio muito a calhar, né, cara? Ele tinha essa mania de ficar gravando, ele tinha um diário em que ele gravava áudios, né? Ele não escrevia, ele narrava os diários dele. E na cena final, em que o Willard vai matar o coronel, ele tá, inclusive, lendo, né, um poema do T.S. Eliot e ele tá gravando aquilo, né? Teve muita improvisação ali do Brando Muito, naquela cara. cena. É. Ele falou muito mais do que aparece no filme, só que muita coisa era totalmente sem sentido. Sim. Are you an assassin? I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy. Sent by grocery clerks. To collect the bill. Agora, outra coisa interessante daquela sequência final toda é a presença do Dennis Hopper, que era outro que estava completamente chapado. Pelo amor de Deus, esse cara... E ele fala isso abertamente, que naquela época ele estava numa pior, assim, em termos de tanto carreira, claro, e até por conta de drogas e tudo mais. E ali mesmo, nas cenas, inclusive o Coppola ele evitou o máximo contato dele com o Brando antes como que o Brando ia reagir naquela situação ali, né? E eu não sei, parece até que deve ser talvez real o momento em que o Brando atira um negócio nele. Ele tá Não, Parece, mas cara. o Coppola falou que era mesmo? o Brando fazia essas coisas com ele, jogava coisa no Dennis Hopper. Segundo o Dennis Hopper, né, aquela história, vamos contar versões. Mas eu vi uma entrevista do Dennis Hopper que ele contava o seguinte, que num determinado momento lá das filmagens, ele recebeu um livro de alguém do exército, deu um livrinho vermelho para ele, que era manual de conduta, de soldado, sei lá o que era. E que num belo dia lá, num jantar da produção, não sei o que, ele estava sentado à mesa com o Marlon Brando, e o Coppola foi justamente linkando com essa outra história. O Coppola já vinha porrinhando o Marlon Brando porque não tinha lido a porra do livro. Tu não leu o livro, não sei o que, não sei o que. Aí, nesse jantar aí, o Dennis Hopper teria chegado pro Marlon Brando e ia mostrar para ele esse livrinho vermelho que ele tinha ganho. E aí perguntou, você já viu o livro aqui? Aí disse que o Marlon Brando levantou da mesa, surtado, falou, porra, até esse cara aí tá me cobrando porque eu não li o livro, não sei o que, não vou. E a partir dali, meio que, segundo o Dennis Hopper, né, a relação dos dois ficou meio, né, estranha. Nessa cena que o Alexandre falou aí, ele joga alguma coisa nele e chama de nojento, né? Seu nojento. Mutz, Nossa, seu cara. Mutz é tipo um cão vira-lata, né? E o Mutz. Caraca, bicho. É. Deve ter sido verdade mesmo isso aí. Não, e assim, naquele documentário de 91, o Hearts of Darkness, né, da produção. Eleanor Coppola, né, tem umas conversas do Dennis Hopper no set com o Coppola que Meu Deus a gente, do céu. pô, dá pena do estado dele, assim. Sim, é deplorável. Parece que aquele personagem dele parece que é ele próprio ali, Nem né? atuou, né, totalmente Alexandre? perdido. Parece que Totalmente era nem- perdido. A ponto que o Coppola chega às vezes, parece perder a paciência com ele. Ele fala, mas porra. Cara, mas sabe que eu fiquei com pena do Coppola Pô, eu ia falar isso agora, cara. Eu ia naquele dizer, ó, dá momento. pena Eu do pensei assim, Coppola. caraca, cara, o Coppola tá à beira de um ataque de nervos. Eu não sei se foi uma hipérbole o que ele falou, mas ele diz que ele chegou a cogitar suicídio. Sim, ali ele nessa fala isso, situação. Sim. Eu fico Ele de fala cara- isso pra esposa, né? Eu fico de cara que não foi ele que sofreu um ataque cardíaco, né, bicho? Porque tá louco, cara. Meu Deus do céu, que caos. Uma coisa que eu tava lembrando aqui também é que conforme o Capitão Willard vai subindo o rio, ele vai lendo o dossiê, né, do Coronel Kurtz, e as fotos anexadas que tem naquele dossiê são de um filme que o Marlon Brando fez em 67 do John Huston, né? Ah, sim, é isso que eu ia falar, cara. Pra mim são aquela foto do... Como é que é? Reflections on a Golden Eye. Isso mesmo. Ah, isso aí. Do John Huston. Então acertei. Eu Ele não faz o sabia major, disso, né? Mas ele faz Ele o major, faz o que tá major sempre naquele de, filme. de uniforme, né? De uniforme, eles precisavam de fotos do cara jovem e pegaram daquele filme ali. Muito É interessante. interessante isso, né? Deixa eu fazer aqui uma pausa e revelar os bastidores do podcast para os nossos ouvintes.
A gente já deixou nas entrelinhas, mas na verdade a gente está gravando no mesmo dia esse episódio e outro com Marlon Brando, Sindicatos Ladrões, que já foi ao ar meses antes, agora eu não vou lembrar das datas de ao ar. E aí eu fiz uma postagem hoje, no dia da gravação, que por um acaso é o dia 2 de julho, o dia que o Brasil ganhou do México na Copa do Mundo. Eu fiz uma postagem no grupo, né? E aí tem alguns comentários já, então é quase uma coisa interativa. Eu já vou citar aqui uma fala do Fábio Rockenbach, que é professor de cinema no Rio Grande do Sul e sempre comenta ali e tal. É um cara que referência aí, entende bastante. Sobre o Apocalipse Now, ele escreveu o seguinte: o inferno de Dante representado em um rio cambojano. É um bom resumo para esse filme, né? Ah, pode ser, cara. Espero que o Fábio esteja escutando esse episódio. Vai estar. Para se ver citado. Aí temos outros comentários, mas não vamos ler as cartinhas dos ouvintes todas. Não. Vai ter a quantidade de áudio gravado igual a quantidade de filme feito pelo Coppola. Agora, o senhor Orson Welles levou ao ar, né, no seu Mercury Theatre, aquela história do Heart of Darkness, em 1939, 38, mais ou menos, então, na mesma época do Guerra dos Mundos, né? Ou seja, era um programa, não sei se semanal, não sei qual era a periodicidade, e um deles foi o Heart of Darkness, né? Aquela voz característica dele. Chegou a rolar uma pré-produção, ele quis adaptar isso também, né? Ele quis adaptar, quis que fosse esse sua entrada no cinema. Seria o primeiro filme dele, né? O pessoal achou que era tão complexo que... Não, trocou por um filme que está esquecido hoje, um tal de Cidadão Kane. Meia boca. Não deu muito certo, né? Não. Ninguém lembra. Uma outra curiosidade que eu fiquei sabendo sobre esse filme, por acidente, na época, lendo biografias, atrás de biografias de músicos, né, histórias sobre a cultura pop, foi parar na minha mão um livro chamado A Balada de John e Yoko. E numa altura que eu tava lendo lá, o John Lennon sai umas férias com a mulher e com o segundo filho dele, e ele recebe um telegrama do Coppola. Isso ele conta no livro, é uma coletânea de entrevistas em que o Coppola queria se encontrar com ele, falando que estava fazendo esse projeto, mandou um livro inclusive pro John, e queria que o John Lennon fosse o compositor da trilha do filme. Olha só, cara. E nessa época o John Lennon estava naquela fase recluso, que ele ficou 5 anos, né, parado e tal. Ele mandou uma carta pro cara dizendo que ele leu o livro, que ele gostou do livro, mas que ele não podia se envolver em projetos grandes naquele momento. Mas que numa próxima ele ia adorar conhecer o Coppola e tal. Então imagina, né? Legal, né? Ia ser bacana. Já pensou? O John Lennon poderia ter feito a trilha desse filme aí, cara. Ia ser fenomenal. Mas também o uso do The Doors é bem legal, né? A massa, muito legal, pô. Disse que o Coppola estudou, né, com o Jim Morrison e com o Ray Manzarek. Estudaram cinema também. Estudou com eles, acho que foi na UCLA, né? Foi. Faculdade de Los Angeles. E é legal que já era falecido nessa época o Jim Morrison, né? O Morrison, sim. Tinha acabado de morrer, talvez. Morreu em 71, não, já tinha vários anos. Eu achei que tinha durado mais. Mas é interessante que ele conta, o Coppola conta que aquela cena inicial, né, que a gente vê ali, o primeiro plano do filme, né, que é a explosão daquela... Onde toca, né, The End, né? Toca o The End, né? Ele curiosamente, né, início do filme toca The End. Pois ele conta que ele teve essa ideia na sala de edição, que ele chegou lá para visitar um cara que estava saindo do projeto, era o último dia do cara, montando o filme, e ele chegou lá e tinha um barril, assim, de sobra de filme, né? Nossa. Com material que eles filmavam, que não ia ser utilizado, e estava jogado num canto assim o barril. Aí ele falou: o que é isso aqui? Isso aqui é sobra e tal. Tá, aí pegou um lá para ver, quando ele viu era um dos takes daquela explosão da floresta que tem no meio do filme lá, depois que o Kilgore ordena um ataque aéreo para eles poderem surfar. Lembra disso? Eles explodem, vem uns aviões, eles explodem a floresta ali, né? Jogam napalm, né? Aquela cena famosa que ele fala lá, que é cheiro de napalm de manhã, não sei o quê. I love the smell of napalm in the morning.
You know, one time we had a hail bomb for 12 hours. When it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. The smell, you know that gasoline smell. The whole hill. It smelled like victory. Aí o Coppola pegou aquilo ali e falou assim pro cara, pô, não seria interessante a gente começar o filme com a música do The Doors, aquela The End, e usar isso aqui explodindo, né, o início, Cara, coisa. e é uma intro fantástica, né, bicho? É inesquecível aquilo ali, cara. né? É. É inesquecível. E quando E chega faz no- todo sentido, né? Eu acho Faz que todo sentido, naquele cara. momento, porque a existência normal dos seres humanos ali já acabou, né? Sim, e até tipo, começa o filme, tu tem um personagem que já tem um passado estabelecido e a gente pega ele no meio de um processo. A gente sente que ele tá modificado com alguma experiência. Então quando vai passando todo o filme e aí chega no final e essa música toca de novo, ele te dá uma noção meio que de uma coisa cíclica, né? A gente volta pro bem começo, notado. assim, né? A gente volta pro começo daquilo. Como se fechasse um ciclo ali, né? É incrível, cara. É uma ideia genial mesmo. Nossa. Agora, voltar só àquela cena do ataque dos helicópteros da cavalaria aérea do Kilgore. Porra, aquela cena ali, ela transmite bem, eu acho aí a função dela, né? Você falou que algumas cenas ali talvez não acrescentassem a missão, mas, porra, estabelece aquela coisa do caos total. Você vê, eu acho que vaca sendo carregada por helicóptero. É uma loucura total aquela cena. Mas metralhando escola, né? Tá louco, sem contar aquela própria coisa de estarem surfando no meio da batalha né? Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Caindo bomba ali, o cara intrépido ali. Então, Todas as cenas Insanidade reforçam total. essa ideia, né? Essa ideia de insanidade no meio daquela guerra que não faz sentido. E essa coisa dos jovens. Você sabe que essa cena do helicóptero ele chegou a mostrar pro Akira Kurosawa, né? Um cortezinho da cena e tal. E parece que o Kurosawa deu uma outra opinião pro Coppola e ele ficou satisfeito. Porque falou, pô, se o Kurosawa só deu uma sugestãozinha pra corrigir aqui e ali, então a cena ficou boa, né? Pois acho é. que eu vou fazer uma brincadeira, mas o Kurosawa deve ter sido o autor da sugestão porra, vamos fazer uma cena em que eles vão ser alvejados por muitas flechas. Olha. Lembra pro final do alguma filme. coisa? Lembra Alguma coisa? Agora, Lembra alguma coisa. o interessante é que só depois que eles fazem aquela chacina do barco é que os personagens começam a morrer também, né? Sim. É como se fosse assim, começam a pagar o preço, né? Daquela violência gratuita ali, né? Que primeiro morre o rapaz, né? Que, porra, tinha 14 anos na vida real. O Lawrence Fishburne, ele mentiu a idade, né? Só descobriram quando já estavam no Vietnã para filmar. Ele se apresentou como se tivesse 17. Ele já era grande, né? Então, alto assim, então... Ele passa por 17, né? Mas ele Passa começou tranquilo. com 14, acho que fez 3 aniversários ali no set de filmagem. Cara, uma coisa que eu acho curiosa também é um filme que é extenso, é cheio de coisa acontecendo o tempo inteiro, e a participação daquela sequência em que aparece Robert Duvall é relativamente pequena se comparado com a extensão de todo o resto. E como foi a parte que gerou as cenas, as frases mais icônicas, né, cara? É muito... Outro dia não, né? Em 2012, uma curiosidadezinha aqui. Eu tava jogando um jogo de videogame e num dos atos finais do game, tu tem que fugir do vilarejo com um helicóptero. E toca a cavalgada das Valquírias, cara. Enquanto tu tá lá atirando, toca isso. Eu jogando videogame e falei, caraca, eu não acredito nisso, cara. O nome do jogo é Far Cry 3, acho. Daí lá no final toca assim. E tu tá jogando aquilo e tá tocando a cavalgada das Valquírias. Pá, olha que coisa louca isso, né? Pô, um dos filmes preferidos. É daqueles filmes que entraram pra cultura pop também. Total, né? cara. Acho que a gente até falou um pouco disso no Poderoso Chefão,
né? Principalmente o personagem do Marlon Brando, né? Sim. Que tem gente que não viu o filme, mas sabe quem é o Don Corleone, tem uma ideia de quem é o Don Corleone. Sabe até frases do filme até, né? Sem nem Isso. saber quem. E se for ver, ele tem pouco tempo de tela, né? É. Naquele filme, né? O Marlon Brando. Não Assim tem como tanto tem assim. aqui também, né? Pois é. Aqui tem bem menos, né? Mas lá, mesmo no Poderoso Chefão, que é um filme, porra, tu tem, exatamente o que você falou, né? Talvez quem não tenha visto tudo tenha a impressão que ele é o personagem central. É, né? Porque ele tá no pôster, né? É a cara dele no pôster. isso. Agora, lembrando de Poderoso Chefão, o Martin Sheen, ele já tinha sido sondado para fazer o testado, né? Claro, quem não foi em Hollywood testado para fazer o Michael Corleone, né? Pois é. No Poderoso Chefão, né? Acho Todo que mundo foi, né? cerca de 350 atores foram Até o testados. Robert De Niro foi também, acho que em algum momento. É. Foi o James Caan, sei lá. Todo mundo. Uma fez, galera, né? Uma galera. Agora, tem uma coisa, me corrijam se eu estou errado, e é claro, eu não estou aqui, não entendo errado que eu estou criticando o roteiro, ou a ideia original, o argumento, né? Mas, porra, naquele caos, né? Naquele caos em que se está, né? E imersa aquela guerra, e a missão manda ele para ir para um determinado local, então já se sabe aproximadamente as coordenadas ali. Por que não? Inclusive, quando ele chega... Eu sei que você vai falar. já sabe, né? Mandar um ataquezão logo. Isso, manda um ataque, que era a opção final. Inclusive, ele deixa o aviso: olha, se eu não voltar até as 22 horas, liga lá e manda bombardear. Pô, Pois mas é. aí não ia ter filme, cara. Não ia ter filme, só por isso. Mais, só por isso. mais que isso. Não ia Porque ter já filme. tinham mandado, eles dizem inclusive, já tinham mandado um outro militar antes para matar o Kurtz, e o cara não só não matou, como se juntou ao Kurtz. Sim. Então, na verdade, ali eles estão dando oportunidade para ter mais um oficial. Daqui a pouco eles vão ter um exército lá de oficiais que foram lá para matar e acabaram. Então, porra, manda Deserdando. bombardear logo a porra toda. Mas sabe que teria uma coisa que justificaria mais ainda o que você tá falando? Aí já estamos entrando no final, mas eu acho que já está em tempo mesmo. Mas uma das ideias ali é que depois que o personagem do Willard matasse o Kurtz, ele voltaria pro barco e ordenaria um ataque. Pra, tipo, exterminar o negócio todo ali. Ah, sim. E aí, parece que o Coppola chegou a pagar para eles botarem dinamite lá no cenário, no set, que tinha aquele templo lá que eles construíram, não sei eu li o quê. isso também. Ele chegou a botar dinamite naquilo tudo, só que ele acabou mudando de ideia, porque, voltando naquela coisa que eu falei antes, ele foi construindo o final do filme à medida que o filme ia se desenrolando. Esse foi, acho que, o grande dilema do Coppola ali quando foi chegando no final do filme. Quer dizer, como resolver isso? Ele não sabia como resolver de acordo com as questões que ele tinha levantado ao longo do filme. Então ele não podia fazer aquela ideia inicial de ter um combate, porque ele não estava satisfeito com aquilo ali. Aí como é que ele chegou nessa solução, né? Ele contratou um cara que era amigo dele de faculdade, chamado Derek Jacobs. Não, é Dennis Jacobs o nome do cara. Que era um cara muito inteligente e que começou a falar para ele, a contar para ele de histórias, de mitos que ele conhecia. E uma dessas histórias tinha uma história de um rei de uma tribo dessas que sabia que ele deveria morrer para, tipo, trazer os deuses para que a comunidade prosperasse, né? Então ele tinha que ser sacrificado para o povo dele seguir e tal, e prosperar. Aí ele começou a ficar com essa ideia, Coppola começou a ficar com essa ideia na cabeça, que, porra, de repente é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que matar o personagem do Marlon Brando, o Kurtz, para ter um significado de que, a partir daquilo ali, o apocalipse acabava. Então o personagem do Willard é como se fosse o emissário que foi lá dar conta do rei, e a partir dali aquela população estava livre e a paz retornaria ao lugar. E aí, por conta dessa ideia original, é que ele acabou desistindo dessa outra ideia de dinamitar a porra toda, porque ele falou assim, pô, eu vou chegar no final do filme com essa ideia de que agora vem a paz,
e vou explodir a porra toda. Entendeu? Não, mas eles chegaram a filmar. Eles tinham que, por lei, eles tinham que destruir, né? demolir ali aqueles Sim. cenários, aquela coisa toda. Então eles Não, eles chegaram a realmente fazer. implodiram tudo e filmaram. Filmaram. E até por um tempo existia uma crença de que havia dois finais, duas versões diferentes, com dois finais diferentes. Sim. Mas isso aí, na verdade, nunca foi o final, né? Nunca se foi, pretendeu porque esse final era esse aí que você falou. segundo o Coppola, depois que esse filme acho que foi exibido em quase todas as cidades americanas, sei lá, as grandes cidades, certamente. E depois que esse filme rodou os Estados Unidos todos sem crédito, aí parece que o Coppola resolveu colocar aqueles créditos finais. E aí, segundo o Coppola, quando o pessoal estava montando o filme, esses créditos, eles queriam colocar essas filmagens do templo sendo explodido. E o Coppola chegou a aceitar por um momento, mas ficou pensando, não, pô, o pessoal vai achar que foi assim que acabou o filme, então tira essa porcaria, deixa tudo escuro, só título branco com fundo preto, e foi assim que ficou, né? É verdade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da versão Redux, um pouco do que ela tem de diferente em relação à versão de cinema, né? A versão de cinema lançada em 79, né? Com 2 horas e 33 minutos. E hoje, na maioria das versões aí, você encontra até as duas opções, né? Essa versão e a versão Redux, que foi lançada em 91 ou 90? Não me lembro agora. Que tem 3 horas e 16, algo assim. Tem Até um pouco mais. 49 minutos a mais, né? Isso. A original tem 2 horas e 33, tá? Então é 3 horas e 22. Que tem todas as cenas que tem na outra, só que algumas delas encaixadas em momentos diferentes. Uma coisa que me chamou a atenção Pois é. aquele momento também muito lembrado do filme em que o Lawrence Fishburne põe lá no rádio e começa a tocar Satisfaction. Sim. E dança. Na versão de cinema, essa cena é com 23 minutos de filme, é no início do filme. Uhum. E na versão Redux é com 1 hora e tanto, é bem depois. Eles encaixaram isso de uma maneira diferente. E até fica esquisito mesmo na versão Redux, que ela já acontece num momento em que não fazia muito sentido, porque enquanto ele está ouvindo Satisfaction, o Lance tá esquiando Isso. no barco. Então eles tinham acabado de sair de um perrengue tremendo e o cara tá esquiando. Ficou meio esquisito aquilo ali na Redux. E realmente não era para ser antes, no início, quando eles ainda não tinham começado a pegar a coisa cabeluda, né? Como eles falam no filme Harry, a situação vai estar muito cabeluda. A situação não tinha ficado cabeluda ainda, então eles estavam mais relaxados. Então realmente Tem na a versão de cena cinema, do pessoal, os franceses, né? Tem encontro com os franceses. Que é bem interessante essa cena aí, cara. Pois eu mas também. você sabe que, assim, eu não revi a Redux para fazer esse podcast. Uhum. Mas eu vi a Redux no cinema, quando ele relançou. Eu já gostava do Apocalipse Now, mas pode ter sido uma impressão da época. Mas sabe que eu fiquei com a impressão de que a versão original é bem melhor? Assim. eu também acho. Eu fiquei com a impressão que era meio um caça-níquel. Ele botou mais cenas. Não acrescentou nada à experiência. Não é como várias vezes em que um filme foi detonado pelo estúdio e foram cortadas as cenas relevantes e aí depois vamos à versão do diretor e aí encaixar da maneira que ele... foram cenas que tinham sido cortadas na época da versão do cinema por ele próprio e porque mereciam ser cortadas mesmo. Ele chegou numa forma perfeita e ali ele poderia ter feito uma versão Redux com 3 horas e 22 como fez, ou com 5 horas e meia, ou com 10 horas, já que ele tinha 1 milhão de pés filmados, e nem por isso iam ser filmes progressivamente melhores por serem maiores ou com mais cenas. Mas o William discorda. Não, Não, eu não discordo, não. você estava falando da cena só para concluir, da cena dos franceses, eu roubei a palavra. Eu acho acho que tem a sua importância na narrativa, na história, até para ajudar a situar o contexto histórico da coisa, que aquele caos não começou com os americanos, né? Aquele caos já vinha desde da colonização francesa e lá dos anos 50, quando eles tiveram já uma derrota fragorosa lá, os franceses no Vietnã. Mas
quebra o ritmo do filme. Eu acho ela meio lenta, meio monótona, não sei. Então, Eu acho que ela ajuda também a complementar até como é que eu vou dizer? A mítica que o personagem do Martin Sheen tá encarando. E até ele mergulhar nessa jornada espiritual mesmo. Porque ele chega lá e vê aquelas pessoas que abdicaram daquela vida ocidental. Eu acho que é uma cena importante pra fazer a gente até refletir sobre nossos costumes mesmo, ocidentais, aquela coisa toda, né? O cara que, tipo, tá na bolha, saiu da bolha, ele encarou aquilo tudo e tá vivendo daquela forma. Mas, claro, não é uma cena que eu acho que é obrigatória, mas eu acho interessante nesse sentido, assim, sabe? Eu confesso que ao longo dos anos em que eu assisti Apocalipse Now, eu tenho as duas versões, assim, bastante misturadas na minha cabeça, porque eu já assisti tanto a de cinema quanto a Redux. E agora pra rever, pra fazer o podcast aqui com vocês, eu revi a versão de cinema. E realmente eu acho perfeito, assim, a versão de cinema, né? Eu lembro de uma outra coisinha, assim, mas, pô, a versão de cinema eu acho a mais perfeita, assim, acho. Com certeza. Pra mim é quase intocável, quase muito, imparável, cara. né? Muito, Aquela muito. coleção de cenas, porra, marcantes. É difícil você esquecer diversas cenas ali. A gente falou do helicóptero, mas, né, e com a presença do Robert Duvall, é muito marcante, mas eu lembro daquela do tigre também. Essa daí é animal, cara. É É uma muito cena legal essa cena. pequena, mas é tipo de coisa que os caras estavam enfrentando naquela guerra maluca ali. Tu vai sair do barco, né? Never get out of the boat, never get out of the boat. Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Not unless you were ready to take it all the way. No matter what happens. Porque, pô, tu sai do barco ali, tu pode ser comido por um tigre. Sim. Faz os caras pensarem sobre o desconhecido, né? Daquela selva mesmo. Parece que é uma coisa que se abre como uma treva mesmo, uma coisa muito louca. Tipo, eles estão lá, um tá dando escolta pro outro porque o cara quer apanhar manga e pode ser que tenha um rebelde, Vietcong, algo assim. Eles estão em busca, como é que eu vou dizer? De dar cobertura pro outro. Pra isso, né? Jamais vai imaginar que tem um tigre ali. De repente a selva se abre e pô, vê um tigre. Aquilo é muito perfeito, cara. Funciona como uma analogia muito, muito bem colocada. E foi verdade ali. Dizem que o medo do Frederick Forrest, né? O cara Você imagina, que faz cara? o chefe, né? Que o Coppola ficava... Acho que, pelo que eu entendi da história, o Coppola... tinha um porco lá que eles ficavam meio que atiçando o tigre, né? Que o tigre era adestrado, mas não tão adestrado assim. Tanto é que o tigre, depois, em outra filmagem, ele acabou matando uma pessoa. Nossa. Mas aí o Coppola ficava com um porco lá, meio que na frente, assim, do Forrest, e mandava o Frederick Forrest e o Martin Sheen chegar perto do tigre e tal. E a ideia é que eles iam sair e eles iam jogar o porco lá e o tigre ia cair em cima do porco, sei lá, pegar o porco, E, porra, parece que o porco teve uma hora lá que abocanhou e quase levou o Forrest junto. Tá lá. louco. Naquele documentário, até o personagem que faz o chefe, né? O ator que faz o chefe. O Frederick Forrest. Que o cara que chegou lá com o tigre, que era o treinador, o cara tinha uma puta de uma cicatriz na cara, assim. E aí, tipo, ele dizia assim, não, pode chegar perto. E aí diz que ele olhava pra cara do cara, não tem como é que eu vou chegar perto desse bicho, cara? Meu, é bizarro, cara. Tu vê um dos probleminhas, né, que o filme Tá teve. louco, cara. Agora, vocês que manjam de fotografia para cinema, qual é o truque ali é filtro que ele usa para quando ele mostra a mata, a selva? É um verde muito gritante e Vívido, muito né? exagerado, muito vivo. Tem alguns momentos que parece que se fosse filme de quem que era que pintava de verde, que pintava de um outro tom de verde a floresta. Agora eu não lembro mais qual foi o filme que a gente até falou sobre ele. Agora, ali tem umas cenas que é um verde, porra, se aquilo ali é real, meu... Eu acho que é o negativo, cara. Acho que eu vi o negativo. O Coppola e o Vittorio Storaro num desses extras aí, milhares de extras que tem, e acho que eles explicam alguma coisa nesse sentido, que eu acho que era
era uma fase ali de Hollywood que já tinha uma evolução do Technicolor. Sim. E eu não entendi exatamente como é que é, mas não é só o fato de você fotografar o filme, o processo é tipo um tingimento, entendeu? Das cores. Eles tinham um processo lá que era naquela época estava começando a ser automatizado, de você revelar o filme e as cores serem meio que tingidas no negativo, entendeu? Como se você tivesse um processo que pintasse aquelas cores ali. É claro que não é uma pintura assim, como se alguém chegasse com uma tinta e pintasse, esse aqui é o verde, aí pinta o verde. Não é isso. Mas é um processo na revelação do filme que, de alguma forma, ressaltava as cores, entendeu? Aí você via essas cores gritantes, né? Tem aquele uso de fumaça que Colorida, o Coppola e até. o Storaro cansaram de fazer isso. Tinha uma fumaça rosa, tem uma hora que eles ficam Verde, uma lata tem de amarela. fumaça. Isso. Tem amarelo quando tem o Kilgore lá, o personagem Verde do Robert também. Duval. Verde no tem, eu meio já do não rio sei. aí. Tem. No verde meio Rio, do né? rio. Tem. E aliás, é uma fotografia que durante o filme inteiro ela é manipulada desse jeito, né? Que também é uma das grandes coisas icônicas desse filme. Tu sabe, cara, tu pega, sei lá, qualquer outro filme aí que queira fazer uma referência visual de Apocalipse Now e tu reconhece imediatamente, cara. Tem tantos outros filmes aí que fazem isso, assim, que até quando filmam algum helicóptero no pôr do sol, tu sabe que tá fazendo referência ao Apocalipse Now. Esse tom dourado, meio rosado que tem, também é uma coisa icônica do filme, né? E que outros realizadores tomam, assim, e acabam fazendo essa referenciazinha, assim. Porque é muito forte. Ajuda no climão psicodélico Muito, da coisa cara. toda. Muito, cara. Totalmente. E o que é muito reforçado pelo personagem do Bottoms, que a maior parte do tempo estava chapado de verdade ali. Quando ele entorna um ácido ali, ele entorna um ácido de verdade. Porque e até na música, né? Porque a trilha geral foi feita pelo pai, né? O pai do Coppola, né? Carmine. Mas tem Carmine Coppola. mas toca acho que 3 canções incidentais ali, que são Satisfaction, dos Stones, Suzy Q e The End, né? Do Doors. Isso. Ele são pediu pro clássicos dela. pai, ele deu ele queria fazer a trilha com um artista japonês lá, o Tomita, e não deu muito certo, mas ele pediu ao pai que se baseasse naqueles temas assim, naquele estilo do Tomita. Ele pediu pro pai fazer composições, né? E acho que ele pegou um grupo de... perguntou para alguém lá, acho que o produtor, um assistente dele lá, quem são os 5 maiores envolvidos aqui com sintetizadores, que era algo meio novo ali. Inclusive esse Tomita, ele acho que é tido como um dos tecladista. criadores da música eletrônica e tal. Isso. E aí só que eles pegaram esses especialistas em sintetizadores e os caras começaram a trabalhar com a trilha assim. Tinha uma mulher que pegava a composição do Carmine Coppola e tocava isso no piano, e eles traduziam isso usando sons, tipo som de vento, até de helicóptero também. Eles tentavam traduzir isso para criar uma trilha toda. Eu até postei aí no grupo, né, também, que tem um momento lá que o Coppola chama um guitarrista, que o cara imitava o Jimi Hendrix. Sim. E o cara também acrescenta uns sons de guitarra no final, quando estão chegando na ilha do Kurtz lá e tal. E a trilha é toda assim, né? Muito uso de sintetizador e... Inclusive, assim, esse helicóptero que está no início, quem escutou, vocês devem ter escutado, aí o William falou, né? Escutou no Blu-ray, escutou no home theater, você percebe o som do helicóptero saindo de uma caixa para outra. Né? Você vê o som do helicóptero, você escuta o som do helicóptero meio que circundando a sala, né? Sim. E aquele som de helicóptero é sintetizado. Nossa, que loucura. E eles chamam aquilo de helicóptero fantasma, porque você não vê direito o helicóptero, ele passa rapidinho assim, mas você sente o som, começa antes até de ter imagem, né? Você escuta um barulhinho lá no fundo, e aí começa a coisa toda. É bem no E comecinho, aí, né?
Bem no comecinho, né? Antes de aparecer qualquer imagem, né? Na tela preta e tal. Mas eles fizeram assim. E a gente não falou no nome do cara, que é um dos responsáveis por isso, é um cara famoso pra caramba nessa área, que é o Walter Murch. Né, que é o Editor cara de som, que, né? editor de som, que ganhou o Oscar. O Storaro Isso. ganhou o outro Oscar pro filme aí, né? De Ganharam os fotografia. 2 Oscars, né? E teve outras 6 indicações, mas não levou de O das Robert principais Duval, ali, né? Concorreu a Filme, coadjuvante. diretor, roteiro, montagem, o Duval, né? E o diretor de arte, E Tavolares. Dean Tavolares. E montagem também. Isso aí. Ganhou Cannes, né? Ganhou Palma de Ouro em Cannes, Isso. Globo de Teve também, Ouro e tal. teve também uma participaçãozinha rápida do próprio Coppola no filme, né? Sim. Dos 3, né? Na verdade. Porque Ele tem aquele cena que aparece o Coppola, que ele tá como se fosse um diretor de TV, né? Um documentarista, sei lá. O documentarista falando, não olha pra câmera, não olha pra câmera. Na verdade, ali tem o Coppola, tem o Dean Tavolares, que é esse diretor de arte, e tem o Vittorio Storaro também. Os 3 fazem uma aparição ali meio Hitchcock. Muito legal. Meio Hitchcock, hein? Mas e aí, mais alguma coisa aí? Ou This is the End. This is the end. This is the Tem que end. botar essa, hein? Tem que Essa botar vai essa no terminar. final, hein? Vai terminar, né? Vai terminar. Já estamos escutando, vocês estão escutando? Tá bom, pessoal. Beleza. Mas valeu pela tua participação Pô, aí, que cara. isso, bicho. Que isso. Tamo aí, Sempre né? interessante. Obrigado, meu. Eu que agradeço o convite sempre. Vocês lembrarem de mim aí e achar que eu posso contribuir com alguma coisa, pô. Que isso. Com certeza. Pô, Voltará. deixa eu, antes de terminar, queria falar uma coisa que a gente às vezes esquece. Às vezes não, a gente raramente fala assim tão diretamente, mas já está mais do que na hora, quase chegando no episódio 100, de agradecer aos bravos ouvintes que eu não sei exatamente dimensionar quantos são, porque uma coisa é ver a quantidade de plays, né, em cada episódio, isso a gente tem como fazer, mas é difícil saber quantos realmente escutam até o final, e enfim, e muito pouca gente comenta, né, dá um feedback, o que acha, o que não acha, ou deixa comentários que acrescentam alguma coisa. Então, bom, primeiro agradecer, né, porque... Vamos citar todos aqui? Não vamos citar todos. A gente sabe que tem alguns mais ativos, fãs, assim, né? Dá para dizer que realmente eu prefiro até usar a palavra amigos do PFC, né? Que comentam no grupo. E a gente espera continuar gravando as nossas conversas, bate-papo sobre cinema, sem grandes pretensões. Ninguém ganha dinheiro com isso. É bom sempre repetir. Amador. Gasta dinheiro, né, com isso. Eu, o Fred e todos os outros convidados, assim como era Marcelo, Sérgio também, nenhum de nós é do meio do cinema, trabalha com cinema ou mesmo com crítica cinematográfica, cada um tem sua profissão e o cinema é uma grande paixão. Então eu continuo achando que isso dá um tom legal ao podcast, que é justamente a gente não faz isso com nenhum objetivo de conseguir like, de conseguir curtida, de seguidores, ou é só botar para fora aquele bate-papo, né? Que todo mundo que curte um filme tem essa vontade, eu quero falar sobre o filme, eu quero compartilhar minhas impressões, trocar ideia, e esse foi um canal que a gente encontrou aí já há 4 anos para fazer isso, né? Então é bom saber que tem gente que escuta, curte e de repente vai, sei lá, tirar um pouquinho, aprender um pouquinho, ou passar a gostar um pouco mais de um filme, ou deixou de reparar quando viu, estava com sono, vou rever. Às vezes alguém comenta assim, só de ouvir vocês falando aqui já deu vontade de rever o filme no mesmo dia. Esse é o objetivo, missão cumprida. Isso aí. Beleza. Valeu então. Valeu, William, mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Abraço. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands.
of some stranger's hand.